Meus amados e meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que ouvem a palavra de Deus por intermédio desse vídeo. Meus amados, quero trazer mais uma breve reflexão para o seu coração, visando a edificação da sua vida. Meus amados, nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Marcos, capítulo de número 13 e o versículo de número 33. Que está escrito assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Glória a Deus para sempre. Meus amados, isso aqui é um alerta. Todos nós sabemos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus já estava alertando os seus discípulos naquela época e estava dizendo: olha, observe que três coisas importantíssimas que Jesus traz como alerta para a igreja atual. Ele diz, primeiro lugar, olhai. Olhar o quê? Olhar os sinais. Olhar o que está acontecendo. Porque é certo que Jesus vai voltar. Mas antes da sua vinda, ele disse que algumas coisas aconteceriam. E nós precisaríamos estar atento aos acontecimentos. E que acontecimentos são esses? Ele disse que aconteceria terremotos em vários lugares. Ele disse que aconteceria sinais que nos dariam a entender que seriam sinais da sua volta. Ele disse que aconteceria pestilências, enfermidades, muitas pandemias, muitos problemas climáticos iriam acontecer. E essas coisas estão acontecendo e para nós é um alerta. Para nós é a natureza dizendo: Jesus está voltando. Filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe. A situação está cada dia mais revoltante em estar na terra. O amor se esfriou, o amor acabou. Parece que os homens perderam o seu sentido humano e estão vivendo como se fossem animais irracionais. Observe bem. Então Jesus estava dizendo, olhai. Olhar para quê? Olhai para estas coisas. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, é sinal da volta de Jesus. Nunca mais Israel teve paz. Nunca mais Israel teve descanso. Sempre as nações estão atacando Israel. Israel está vivendo em guerra o tempo inteiro. E Israel é o relógio de Deus. E Israel, tudo que acontece em Israel, a gente precisa estar atento. Porque quando acontece alguma coisa em Israel, nós já devemos estar alerta. Porque sendo o relógio de Deus, é também algumas coisas que acontecem em Israel, precisamos estar atento, que é algo especial para a igreja do Senhor. Então, guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, o homem perdendo a sua forma natural, se inflamando, crescendo a carnalidade. Na igreja nós temos visto como o pecado ele tem tomado proporção, como as pessoas têm perdido a sensibilidade pela palavra, quantas pessoas têm perdido o desejo de cultuar, de estar na presença de Deus. Isso tudo são sinais. O Senhor disse que o amor se esfriaria. E por causa disso, a iniquidade iria crescer. Então observe, Jesus disse, olhai. Olhe primeiro para estas coisas que estão acontecendo à nossa volta. A segunda coisa que Jesus diz, além de olhar, ele disse, vigiai. E o que quer dizer isso? A palavra vigiar é manter-se acordado. Mantenha-se atento. Não perca de maneira nenhuma a atenção. Continue acordado, continue desperto. Porque, irmãos amados, muitos já estão dormindo. O sono da indolência. Quantos estão dormindo sem ânimo, sem alegria de viver mais fazendo a obra do Senhor? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que devemos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando alcançamos a fé. E o que quer dizer isso? Precisamos estar vigilantes.
Há muitos tropeços no nosso caminho. Há muitas dificuldades no nosso caminho. Há muitas armadilhas espirituais que precisamos estar atentos para não cair. Há muitos pratos que o inimigo está colocando diante de nós para que nós possamos perder a nossa fé, tropecemos e caiamos. E o Senhor está querendo, meus amados irmãos, que vivamos vigilante. Oh, meus amados, Paulo ainda escrevendo, ele disse, não durmamos como dormem os demais. Quantos estão dormindo, já deixaram de vigiar e já faz tempo, e estão pouco a pouco caindo nas garras do inimigo, no laço do inimigo. Aleluia! E muitas vezes, quando você vai acordar, despertar, já é tarde demais. É por isso que Jesus está dizendo, vigiai. Aleluia! Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo vigiai, porque no período em que você está vigiando, muitas vezes o inimigo vai tentar roubar a sua coroa. Ele vai tentar colocar uma investida. Ele vai tentar colocar algumas tranqueiras no seu caminho. E se você não estiver acordado, se você não estiver atento, você vai cair nas artimanhas dele. Você vai cair no precipício. Quantas pessoas estão andando sem atenção e estão sendo levados para o precipício? E eu me lembro agora de como Salomão estava falando, usando essa palavra acerca da vigilância, acerca de dormir. Salomão disse assim, um pouco de sono, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Ninguém deita e dorme de uma vez por toda. Você começa a bocejar, o sono chega, você boceja, daqui a pouco você começa a cochilar, até chegar ao sono profundo. É algumas coisas que a gente vai cometendo e dizendo, tem nada não. É algumas coisas que a gente vai deslizando e depois, tem nada não, foi só isso. E pouco a pouco você vai perdendo a sua fé. Mantenha-se vigilante, mantenha-se acordado. Cuidado com as armadilhas de Satanás, cuidado com as armadilhas do inimigo para fazer você fraquejar na fé. A terceira coisa e última que Jesus está nos alertando para fazermos com muita urgência, porque o tempo já está próximo, além de dizer olhai, vigiai, ele também disse orai. Aleluia, aleluia. Jesus disse orai para que não caia em tentação. Meus amados, é a única maneira de termos um diálogo com Deus é por intermédio da oração. Quantas pessoas têm se ausentado da oração? Por isso, a frieza toma conta da vida dos crentes. Quantos que eram avivados? Quantos que eram crentes fortes na presença de Deus, que levantava outros, que fazia a obra do Senhor com tanta alegria, com disposição. E hoje, essas pessoas viraram murmuradores. Outros se afastaram do caminho do Senhor. Outros estão na casa do Senhor, mas estão pela misericórdia. O que você quer dizer pela misericórdia? É que parece que eles não conseguem voltar ao caminho da oração. Eles não conseguem ter mais aquele ânimo que eles tinham antes. Por quê? Porque eles viviam em oração. E alguma coisa tirou a atenção deles da oração. Alguma coisa tirou a atenção deles de estar na presença de Deus. Tem crentes que tinham momentos com Deus. Ele podia correr para lá, para cá. Ele poderia correr o dia inteiro. Mas ele tinha um momento reservado para conversar com Deus. E pouco a pouco, isso foi saindo da vida dele. Ele foi priorizando outras coisas. O inimigo é triste, irmão. O inimigo ele é estrategista. Ele sabe como é que um crente está forte. É quando o crente está orando. É quando o crente está buscando a face do Senhor. Irmão, quando um crente dobra os joelhos para orar, para clamar a Deus, o inimigo não se alegra com isso. Se é uma coisa que o inimigo quer, é que o crente não ore. Porque quando o crente ora, o crente se fortalece.
Quando o crente ora, o crente passa a ter intimidade com Deus. Aleluia. E é isso que o inimigo não quer. Por isso que Jesus disse assim: ore. Acima de tudo, não perca a sua comunhão comigo. Jesus está dizendo isso. Acima de tudo, não perca a sua intimidade comigo. Porque quando a gente conversa com Deus, ele descortina alguns segredos, alguns mistérios que só na oração é revelado. Oração não é só pedir, irmãos. Oração é agradecer pelo que Deus já fez. Oração é interceder por alguém que está necessitado. Oração é você ter o privilégio de conversar com o Deus Todo-Poderoso. Oração é você ter o privilégio de estar aos pés daquele que pode governar o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está dizendo: olhai, vigiai e orai. Glória a Deus. Por muitas vezes, para suportar as adversidades, Jesus precisou se ausentar dos seus discípulos, se ausentar da multidão para subir ao monte e orar ao Senhor. Muitas vezes. E nós precisamos fazer isso também. Precisamos fazer isso. Irmãos, nós admiramos homens como Elias, que orou, não choveu, depois orou e o céu deu chuva. A gente admiramos esses homens. Ah, que homem! E você esquece de que esses homens priorizaram Deus. Esses homens buscaram a Deus. Esses homens não quiseram saber do seu eu. Simplesmente entregaram-se na presença do Senhor e oraram até que Deus fizesse. Hoje nós temos uma geração que não consegue passar meia hora de oração. Hoje nós temos uma geração que tudo tira ele da oração. Não pare de orar, irmãos. Paulo disse: orai sem cessar. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei. É necessário fazer isso. É necessário ter uma vida de oração, irmãos. Nós não temos como suportar a pressão desse mundo se não estivermos em oração. Então guarde isso no seu coração. Jesus vai voltar. E 3 coisas importantes é necessário. Olhai. Olhe para os sinais. Vigiai. Mantenha-se acordado. Tenha cuidado com os ardis de Satanás, com as armadilhas que ele coloca diante de você, com os pratos envenenados que ele coloca diante de você, que tem a aparência do que é bom, porém, quem está vigilante sabe que é envenenado. E a terceira coisa, orai. Quem ora, quem conversa com Deus, não será confundido. Quem ora a Deus recebe força, vigor para suportar a pressão desse mundo pecador, pecaminoso. Como Jesus disse, o mundo jaz no maligno. E para vencer esse mundo, precisamos ter uma vida de oração. Queridos, Jesus vai voltar. Precisamos atender a ordem em que Jesus está nos dando. Olhai, vigiai e orai. Deus abençoe a todos vocês e a paz do Senhor.